Nosso papo de hoje é sobre estresse e exatamente o paradoxo do estresse. Ele é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Por que será isso? Eu tenho um amigo muito querido, colega também, médico do Hospital Einstein, professor Dr. Mário Sérgio Vieira, que é um médico especializado em medicina do esporte e um fisiatra, que resume muito bem essa história do estresse. Ele diz da seguinte maneira: o estresse faz parte da vida humana desde tempos imemoriais e é fundamental como mecanismo de sobrevivência. Ele é causado por reações automáticas da nossa própria fisiologia que visam exatamente uma adaptação, mudanças, independente delas serem negativas ou positivas. Assim, como ser assaltado, diz ele, gera uma reação de estresse no organismo, ganhar na loteria também, porque toda mudança abrupta representa uma carga e essa carga sobre nós vai criar uma demanda adaptativa. Bem, vamos entender isso? Eu gostaria muito de te levar hoje para a gente aprofundar um pouquinho mais a essência desse paradoxo, que é maravilhosa, e te apresentar como o estresse, por um lado, pode mobilizar forças para o nosso crescimento, para o seu crescimento, para o meu, de todos, e por outro, sem dúvida alguma, pode destruir. Então vamos lá, vamos entender primeiro a coisa importante, que é o que a gente chama de resposta ao estresse. Então, qualquer ameaça que nós estejamos submetidos, ela pode ser real ou imaginada, ela desencadeia uma série de descargas emocionais e fisiológicas de defesa. Tudo isso para a nossa sobrevivência. Isso foi cunhado pela ciência por um nome muito simples e que reflete o que acontece mesmo, que é a resposta do estresse. Então, a famosa luta, fuga ou desmaio, que é conhecida por aí. Então, são esforços que nós fazemos, neurofisiológicos, para criar condições hormonais, neurológicas, bioquímicas, psíquicas, que vão nos colocar potencialmente num lugar ou de lutar, ou de fugir, ou de fingir de morta, caso o nosso objetivo mesmo seja a sobrevivência. Então, a nossa sobrevivência depende diretamente dessa capacidade que nós temos de criar essas condições físicas e emocionais para enfrentar um desafio. Assim, muito importante que no momento em que aquele desafio tenha passado, que a gente possa criar condições, né? Passou a turbulência, criar condições para que a gente possa relaxar. É isso que vai permitir que o sistema corpo e mente se regenere. Então, esse mecanismo de defesa, cuja eficiência a médio prazo depende desse estado de tensão e de alerta, e também do estado de relaxamento, favorece a adaptação biológica e psíquica, porque ele cria robustez ao enfrentar um desafio, ele promove muita inteligência ao testar e superar um determinado desafio, ele também testa virtudes e, portanto, são todos recursos que nós vamos poder fazer uso numa próxima ocasião. Por isso que esse ciclo completo da atenção e do relaxamento é o que cria as condições para que a gente sobreviva bem. Então, você deve estar pensando assim, bom, mas o que a resposta do estresse faz com a gente? A resposta do estresse, ela cria, de fato, é um sistema de alerta, e essa resposta imediata à defesa, ela está muito bem programada no nosso sistema biológico, no nosso DNA. Ela foi herdada por ancestrais que viviam lá naqueles tempos em selvas, correndo todo tipo de risco. Então, a gente não precisa pensar em nada quando há uma ameaça, nós estamos imediatamente prontos para uma defesa. E essa defesa, como eu disse, pode ser lutar, fugir ou fingir de morto. Então, esse sistema que nos carrega para um estado de alerta, de tensão para esse momento, é todo ele feito com base no nosso sistema nervoso simpático. Então, é um sistema adrenérgico, nos coloca no modo tensionado para a defesa. O modo de relaxamento, quando o desafio acabou, lamentavelmente a gente não entra nele de modo automático como esse do alerta para o enfrentamento.
O mecanismo de relaxamento, a gente precisa lutar por ele, né? Ele não está em nós imediatamente. Então, esse mecanismo é bastante importante porque nós dependemos dele para que haja o reparo daquelas estruturas do nosso corpo e da nossa mente que foram solicitadas demais na resposta de defesa. Então, para alcançar a fase de relaxamento, nós vamos precisar realmente do sistema parasimpático, em lugar do simpático, que é o outro lado, né, que ativa, e esse recurso não vem sem um esforço e um treinamento, sem uma lembrança que nós precisamos fazer. Então, nós, claro que não vivemos mais em selvas, muito embora os perigos não sejam menores, né, os desafios não sejam menores, os desafios são apenas diferentes, mas eles, como um todo, eles criam uma carga muito grande que vão colocar potencialmente risco sobre a nossa integridade física, mental e espiritual. E o que são esses desafios? Eles são inúmeros, né? Eles são não só uma gama muito grande, mas eles são concomitantes, eles são complexos, e isso é o que faz a diferença, e faz muita diferença. Diferentemente lá do passado na selva, que a gente tinha, por exemplo, que enfrentar um animal, e quando a gente enfrentasse, a gente poderia voltar para um refúgio e, de alguma maneira, ter um tempo para restaurar, e nada ia nos tirar desse tempo de restauração. Hoje, esse tempo, sinceramente, não existe. Ele precisa ser criado, e está aí o desafio, né? Então, nós temos estímulos estressor que podem estar em nossa vida da seguinte maneira, de duas maneiras em pinceladas bem largas. Ele pode estar em nossa vida um evento casual, então, assim, algo que aconteceu e que não vai voltar a acontecer, mas que tem um grande peso, um evento de grande proporção, como, por exemplo, a morte de alguém que a gente ama, uma separação, um adoecimento. Então, é um evento forte que entra e nos abala terrivelmente, mas depois ele passa, depois de um tempo. E a gente pode estar submetido a uma carga estressora com pequenas situações não tão dramáticas como a anterior, mas que elas se repetem na nossa linha do tempo. Então, essas também preocupam. De todo modo, a piora, digamos, da saúde da população que a gente vê por aí, o estresse é uma epidemia, é uma pandemia, ela não deixa dúvida, nós estamos expostos, enquanto população, a uma imensa carga estressora que vem na instantaneidade das notícias que chegam até nós. A gente não tem tempo para desintoxicar de toda a negatividade que vem de notícias difíceis para que nós possamos processar, além do contexto diverso que nos envolve, que vai desde a violência política e social à poluição, da carga excessiva de trabalho mal remunerado, à discriminação, da frustração, da desesperança, inclusive de fortes demandas familiares ao empobrecimento. Então, esse contexto ele é extremamente já pesado para que a gente possa administrar. Então, quando nós estamos falando de resposta do estresse, isso tudo se torna um desafio e um desafio crônico. E quando o desafio fica crônico e o estresse se torna crônico, nós ficamos, de fato, bastante vulneráveis e boa parte daquela chance que nós tínhamos de adaptar para um lado, além da sobrevivência, se perde. Então, o nosso corpo ele não tem uma arquitetura de defesa preparada para o estresse crônico, né? Para passar continuamente por essa zona de excitação e defesa sem que haja a zona de relaxamento. Então, quando nós vivemos uma situação no qual esse é o quadro, o corpo vai perdendo essa lógica de defesa. Então, os efeitos ficam muito evidentes no estresse crônico, primeiro no plano emocional e psíquico. A gente vai se tornando ansiosos, nós nos tornamos ansiosos, depressivos, mal-humorados, irritados, com muita raiva, reclusos. Depois o sono começa a ser comprometido, depois a gente começa a ganhar peso porque a gente compensa comendo muito e muito mal, começamos a ter dores pelo corpo, e aí o nosso sistema digestivo começa a entrar numa crise,
a nossa imunidade se deprime também, e aí a gente começa a adoecer mais e o cérebro, depois desse esforço todo, começa a se alterar, a gente começa a perder memória de um lado, capacidade de abstração e de cognição, que são fundamentais para a gente superar desafios. Elas são comprometidas também, e como consequência disso, a gente começa a entrar numa fadiga. Esse quadro leva a consequências muito graves para a saúde do corpo e da mente. Então, se nós pudéssemos imaginar, vou convidar vocês para imaginarem uma curva, né, onde você, numa linha do tempo, você está sendo colocado diante de um fator que te desafia, um fator estressor. Então, na medida em que esse fator aumenta a sua intensidade na linha do tempo, então, quanto mais passa o tempo, mais esse fator insiste em permanecer, maior é o risco para nós. Ou, por outro lado, quanto mais nós estamos longamente enfrentando uma situação difícil, muito importante a gente achar brechas de relaxamento por ali. Então, existem, na verdade, 3 fases importantes da gente destacar nessa resposta do estresse. Vou começar pela fase melhor, que é a bênção do estresse, né? É esse fator estressante ou estressor que vai nos estimular a ponto de nós ganharmos inteligência, ganharmos visão radial e testarmos as nossas virtudes. Esse é o que a gente chama de zona verde do estresse. Então, imagina você um evento estressante para o qual você se preparou muito bem e ao enfrentá-lo, todo o seu sistema nervoso está ali atento, percebendo o meio, ele está com você, ele está fluindo junto com todo o desafio. E aí você e o meio, você e o desafio se tornam quase indissociáveis. E você flui nesse processo. Então, todo o preparo que você teve foi suficiente para você encontrar aquele desafio e superá-lo. Após o fim do episódio desafiador, você então sai do estado de tensão, logo você se cede e caminha para um estado de relaxamento e descanso, e tudo aquilo te fez sentir muito bem. Eu aposto que depois de passar por uma dessa, que te atiçou você, que te deixou animado, que te deixou pronto para o desafio, você seguramente já está pronto para o próximo, pronta para a próxima. Essa zona verde do estresse, ela é muito importante porque é nela que a gente conhece um dos estados mais peculiares do enfrentamento de um desafio, quando o desafio está à nossa altura e nós estamos à altura do desafio. Tecnicamente, digamos assim. Esse estado a gente chama de fluxo, é uma condição neuropsicoemocional muito, mas muito particular, quando então nós adquirimos uma certa maestria para lidar com o problema. A gente tem uma visão muito radial da situação, a nossa inteligência flui e a gente inclusive pode abrir mão de pensar sobre a situação, de tal maneira que parece que a gente já sabe tudo que tem que ser feito. Por isso que a gente conhece essa situação, esse evento, ou esse estágio do estresse muito bom, dessa zona verde, com o nome de fluxo, tudo flui. Digamos que o elemento estressor continua e agora ele desafia um pouquinho mais a nossa capacidade de enfrentamento. Se isso acontece, a gente está entrando numa zona amarela do estresse, liga um sinal de alarme, onde há perigo. Porque o desafio parece forçar a gente mais do que a gente imaginava. Então, a gente tem que se esforçar, digamos, de um outro lado, para convocar todos os nossos recursos para o enfrentamento daquele desafio. Aqui, há um estresse moderado, e esse estresse moderado ele pode até ser revigorante, dependendo do quanto tempo que nós vamos nos expor a ele. E especialmente quando ele ceder, a gente logo caia num espaço de descanso e de relaxamento para que a gente possa restaurar o nosso gasto, né? O gasto do nosso corpo físico e emocional. Então, nessa zona amarela, há muito aprendizado também, mas há também dor, sem dúvida alguma. Mas, como eu disse, tudo depende do tempo e tudo depende de como você sai dessa fase e descansa. Já é completamente diferente se o estímulo estressor persiste na linha do tempo e aí você
algo acontece que vai muito além da sua capacidade de superação de defesa. Essa é a fase vermelha do estresse. Então, o desafio nos superou. Os nossos recursos de defesa não foram suficientes para enfrentá-lo. Essa é uma zona que a gente chama de estresse tóxico. Como eu disse um pouquinho antes, ela pode ser um evento isolado, de grande proporção, e ela pode ser uma série de pequenos eventos que persistem na linha do tempo. Então, chega num momento que as nossas reservas elas se esgotam e aí a gente sucumbe, né? O estresse, o desafio nos toma conta. O estresse tóxico, ele é realmente muito perigoso porque o corpo entra em colapso, há uma desorientação, tanto biológica quanto psíquica e emocional, com consequências muito graves para a saúde mental e física. Eu quero falar muito do estresse tóxico hoje porque ele é o que mais está presente na vida de todos nós. Não dá para evitar uma fase de estresse crônico na vida de ninguém, porque nós estamos na vida. E como eu disse, há uma concomitância de eventos e há também uma toxicidade desses eventos e uma ausência de relaxamento. Então, é muito importante que a gente saiba o que é o estresse tóxico, possamos reconhecê-lo em nós e pedir ajuda e sair dessa toxicidade o quanto antes. Então, quanto mais rápido nós sairmos da zona de estresse tóxica, essa toxicidade vai causar uma desintegração, então nós vamos prevenir essa desintegração. Então, nós saímos mais rápido, prevenimos a desintegração e aumentamos as chances de recuperação e de manejo do dano. Vocês compreendem? Então, o estresse crônico, ele não ensina nada além de como é que a gente se sente quando a gente está fragmentado, corpo e mente. E como é duro nós nos perdemos no caminho. Então, ninguém merece isso. Enquanto o estresse da zona verde e amarela ensina muito, o estresse da zona vermelha, crônico, ele desintegra a gente. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é o estresse acontecendo no corpo da gente, para que você possa saber, eu agora acho que estou aqui no estresse que está de boa, ou não, aqui agora eu preciso tomar algum cuidado, ou epa, cheguei numa zona bastante perigosa. Vamos falar do que eu chamo de a filarmônica do estresse. Então, de fato, não é uma orquestra de câmara. É, de fato, uma resposta muito complexa que o corpo e a mente vão dar, que envolve incontáveis mecanismos biológicos e emocionais. É uma orquestra filarmônica. E essa orquestra é regida pela mente e pelo sistema nervoso, com uma série de outros músicos e instrumentos que vão fazer dessa sinfonia uma das mais lindas, de variadas combinações e, ao mesmo tempo, uma das mais mortais, dependendo de como nós vamos processá-la. Então, vamos entender justamente isso. Será que todas as pessoas processam um agressor ou um fator agressor de modo igual? A mente tem um papel crucial nesses eventos estressantes. Para algumas pessoas, um evento pode parecer fatal, pode destruir tudo. Para outras, ele não passa de uma marolinha, né? De um teste para superar e testar virtudes. A mente, então, ela interpreta uma situação, dependendo da história dessa pessoa, e dá a ela um peso. A visão do problema pode vir acompanhada, de um lado, de muitas estratégias de enfrentamento e projeções de cenários de futuro muito positivos. Nesse caso, a pessoa claramente não está se colocando menor que o desafio, ela está se colocando no mínimo em igualdade ao desafio, se não acima do desafio, para ter uma visão radial. Mas há outras situações em que as pessoas hiperdimensionam o problema, sem vislumbrar recursos de enfrentamento e sem chegar num horizonte distante nenhum cenário esperançoso. Então, essa pessoa se coloca claramente menor, em desvantagem em relação ao problema. E as consequências disso serão muito grandes e muito ruins, porque ela tem uma chance de entrar direto na toxicidade do estresse.
Vamos ver isso em detalhe? Como é que acontece no seu corpo? Eu gosto de falar sobre isso para desmistificar um pouco e tirar esse entendimento do estresse no nosso corpo do meio médico apenas, acadêmico. Então, vamos ver um pouquinho de detalhes. Eu vou tentar ser bem assim simples nisso. Vamos lá. A mente percebe e sente um problema e ela gera emoções. Essas emoções que nós sentimos são transportadas por moléculas bioquímicas via nosso plasma para o sistema autônomo, lá para o sistema nervoso simpático. Dentro do cérebro, ela chega dentro do cérebro e ali a grande coisa vai acontecer. Então, quando essa informação chega ali dentro do cérebro, onde ela chega? Ela chega exatamente naquelas partes que são construídas, foram arquitetadas para interpretar essas emoções e tomar medidas imediatas. Onde é que será que fica isso? Olha, imagina o centro do seu cérebro, a parte do córtex, que é aquela parte cinzenta, logo ali abaixo do córtex, tem uma região chamada sistema límbico. E é ali, é o sistema límbico também conhecido por cérebro emocional, que é o local onde essas emoções vão ser interpretadas e medidas vão ser tomadas. Então, essa história é lindíssima, porque essa região ela tem um conjunto de estruturas no sistema límbico, né? Que esse conjunto é responsável por dar aquelas respostas emocionais uma compreensão e dizer para aquelas emoções que nós ouvimos e que vamos tomar medidas. E essa região é responsável pelas respostas, por essas medidas que nós vamos tomar, pelas respostas emocionais, pelo nosso comportamento e pela nossa memória. Então, é muito importante. E justamente nessa região tem uma estrutura bilateral do tamanho de uma amêndoa que se chama amígdala cerebral, que é o lugar onde nós temos todo o registro neurológico de dor e de trauma. Pensa bem, gente. Então, ali no sistema límbico, a gente tem um local que é o potencializador do evento. Então, se o evento tiver um repertório grande em nós, que nos causa dor e nos causa trauma, a amígdala vai logo, logo anunciar que você está diante de uma situação muito perigosa. Então, a reação será proporcional. Ali também há uma outra estrutura chamada hipocampo, que desempenha um papel importante na regulação de emoções, na motivação, na atividade hormonal e na formação de novas memórias. Então, quando a informação de potencial risco chegou ali, através das emoções no sistema límbico, as amígdalas interpretam aquilo, conversam com o hipocampo e chegam até a hipófise e falam, olha, nós precisamos de entrar numa reação de defesa imediata, porque a amígdala já anunciou o potencial de dano daquela situação. Então, a hipófise logo cria seus mensageiros, manda ele lá para as suprarrenais, que estão aqui embaixo, acima dos rins, dizendo, olha, pessoal, está na hora de produzir cortisol, está na hora de mandar adrenalina, noradrenalina para essa pessoa, porque nós estamos diante de um problema e a gente precisa começar a orquestrar a defesa. Então, logo, isso tudo envolve um outro instrumento e um outro músico, que é o fígado, que libera bastante açúcar no sangue para nutrir o cérebro, para dar vigor à musculatura, porque o que a gente precisa agora, no estado de alerta, de enfrentamento? Dar no pé ou enfrentar. Tá certo? Então, para ambas as situações, o pulmão também é convocado, porque agora ele tem que aumentar a frequência respiratória, os brônquios se dilatam, porque a gente está precisando de bastante vigor e movimento, né? Não dá para ficar ali de bobeira esperando ver o que vai acontecer. E aí a coisa continua. Então, o sangue é retirado da extremidade do corpo, mandado para as vísceras. Pensa bem isso, gente, é uma reação muito bem orquestrada desde os nossos antepassados. Porque se ficar sangue na nossa periferia, caso nós nos cortássemos numa luta, por exemplo, a gente sangraria à morte, não é verdade? Então, esse sangue sai da periferia, é guardado, por isso que é natural a gente ter uma certa palidez. E a coisa continua, a boca seca, o olho mira o problema com as pupilas muito dilatadas, não dá para ficar assim buscando ajuda para aqui e para ali, nós temos que focar, porque nós temos um desafio e ele é grande. Então, nós estamos focados, atentos, alerta, arrepiados e prontos, né? Enfrentamos o problema, tudo se serena.
Acabou. Aí agora o sistema nervoso simpático sai de cena, que é o excitatório, o adrenérgico, e entra em cena o sistema nervoso parasimpático. A gente tem que lutar por ele, não se esqueçam disso. A gente não é uma reação automática como é o de ação para defesa. E aqui no sistema nervoso parasimpático, que é um mega suporte de relaxamento pós o evento estressor, entram os mágicos instrumentos que acalmam tudo e que nos desligam. Então, é isso que a gente precisa. Então, quando nós estamos preparados para o desafio e entramos nesse estado de fluxo para enfrentá-lo e saímos bem, está tudo ótimo, aquilo ali só nos deixa muito prontos para qualquer outro evento. Pode ser que tenha havido na zona verde, que é a que eu estou dizendo, do estado de fluxo, um sentimento de exaustão, de ansiedade, normal, até mesmo um certo burnout, mas nada que o relaxamento não restaure. Então, essa zona chamada de conforto do estresse é onde tudo flui. Quando a gente entra na fase amarela, que dá trabalho, mas ainda assim a gente consegue resolver, nós estamos numa zona que é uma zona que desafia a gente, né? Assim, não é uma zona do alarme, há um perigo. Então, aqui, nessa zona do alarme, a gente, se ela for bem enfrentada, há uma imensa, excelente adaptação biológica, psíquica e emocional. No inglês, a gente chama isso de coping. E nós saímos muito revigorados dessa situação. Então, volto a insistir, o problema se torna realmente grave quando nós estamos vivendo o estresse tóxico, que é aquele evento estressor que se torna crônico. Aí a situação é diferente, a gente tem uma orquestração de defesa sem trégua e isso acaba produzindo um lixo tóxico que é oxidativo, que envelhece a gente demais, envelhece precocemente as nossas células, empurra a mente para um estado de tensão, ansiedade, com sentimentos de insanidade, até que a gente não resiste e entra no burnout. Né? Então, o estresse tóxico ele na verdade é uma série, é uma conjuntura de fatores e hábitos que podem nos levar para uma situação bastante perigosa, que pode, inclusive, comprometer a nossa própria vida. Um dos elementos que a gente tem para combater o estresse tóxico é o nosso estilo de vida. Então, se você não pode retirar todos os fatores estressantes ou estressores do seu trabalho, das suas relações, enfim, você não dá para fazer uma limpeza e viver de modo a não ser importunado. O que você pode fazer é recorrer ao seu estilo de vida para que ele te dê um suporte. Né? Isso é importante. Então, ele te dá recursos, mais recursos para enfrentar situações muito adversas. Então, uma alimentação de má qualidade é ruim, uma vida com ausência de movimento, eu não estou nem dizendo de você ir para a academia, ou malhar, ou fazer alguma atividade, eu estou dizendo falta de movimento mesmo do seu corpo. O uso de substâncias tóxicas para aliviar o estresse, do tipo, eu estou tão estressado, deixa eu beber ou deixa eu fumar. Péssimo, né? Gera ainda mais lixo tóxico. E um sono não reparador, a ausência de um sistema de suporte social, de amigos, amiga, com quem você possa conversar, e uma falta de perspectiva. Isso tudo pode agravar a situação e acelerar a desintegração do corpo e da mente. Então, o estresse tóxico oxidativo, ele destrói o sistema biológico e enfraquece a mente. O nosso sistema nervoso central, os seus neurônios, são diretamente afetados com o estresse tóxico. E aí ele dá um início a uma atrofia neural, as demências, sendo a mais conhecida delas o Alzheimer. Né? Então, o sistema cardiovascular no estresse tóxico se compromete também, então começa a haver um risco maior para aterosclerose e AVCs. A gente começa a ter um aumento da inflamação dos tecidos do corpo, com a presença, né, causada pela presença contínua do cortisol e as catecolaminas que nós temos. Há também um enfraquecimento do sistema imunológico, como eu disse, vai tudo criando uma condição para que as pessoas possam, de repente, aparecer com uma diabetes,
com as úlceras gástricas de um lado, a depressão e a ansiedade de outro, e finalmente o sistema entra em tamanha desordem que os cânceres surgem. Então, o que fazer para evitar o estresse oxidativo? Primeiríssimo lugar, alerta máximo para você, não brinque com isso, busque a ajuda de um profissional. Ele não vai se resolver em métodos de autoajuda. Você precisa de um profissional. E esse profissional que vai poder avaliar o dano físico e psíquico do seu estresse tóxico. Depois que um profissional tenha entrado no seu mundo, tenha ajudado a organizar minimamente o seu sistema mente-corpo, é hora de revisitar o seu estilo de vida. Então, agora é hora de preparar o corpo e a mente para os desafios cotidianos com base no estilo de vida. E isso não é aleatório. Existe um corpo imenso de evidências científicas que mostram o quanto, por exemplo, a atividade física, a alimentação, o relaxamento, você ser capaz de meditar, o controle da ingestão de tóxicos, ter um bom grupo social de apoio, pode ajudar, pode fazer diferença entre a vida e a morte. Esses são os pilares, por acaso, da medicina do estilo de vida. E são esses pilares que eu tento, então, trazer para você, para que você reflita, depois que você controlou minimamente o seu estresse oxidativo, o seu estresse tóxico, é importante agora você mirar o seu estilo de vida e ver no panorama do seu estilo de vida onde você pode introduzir alterações singelas e contínuas que vão fazer a grande diferença na sua vida. Ninguém muda no estalar de dedos. Isso é irreal, né? Toda mudança precisa ser autorizada pela mente. E é por isso que é tão importante a gente revisitar nossas crenças. O papel da mente é tão importante, ele é fundamental nesse processo. E então, para os nossos próximos encontros, esse é o tema que estará na nossa mesa para conversa. Um abraço, obrigada.